So, guys, retornamos para fazer esse exemplo. Um exemplo envolvendo a função seno. Antes de começar, vamos só relembrar aqui, eu vou colocar bem aqui, a série de Maclaurin do seno. A gente já calculou aqui. Se a gente lembrar bem, é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x a 5 sobre 5 fatorial menos x a 7 sobre 7 fatorial mais x a 9 sobre 9 fatorial menos, e aí vai. Então a série de Maclaurin do seno, ela é a parte, só as partes ímpares da série da exponencial e alternado. A gente vai ver, na verdade vocês vão ver que tá lá nos exercícios, a série de Maclaurin do cosseno. E a série de Maclaurin do cosseno são os pares. O seno pega os termos ímpares, o cosseno pega os termos pares. Ou seja, só que ela também é alternada. Se você corta a parte alternada e soma as duas, você vai ter justamente a exponencial, mas tinha que cortar toda a parte alternada. E tem algo aí para pensar. Mas vamos lá. Então, por isso que, devido com uma série, essa é a série Maclaurin do seno, é por isso que ele vai usar essa aproximação. A gente ainda não leu, mas ele vai usar essa aproximação aqui para o seno. E essa aproximação, perceba que é o polinômio de Taylor no centro zero do seno de grau 5. Que você vem aqui para a Taylor do seno. Isso aqui não é Maclaurin. Maclaurin é uma Taylor de centro zero, né? Então aqui a série de Taylor do seno, e até aqui é polinômio de grau 1, até aqui é 3, aqui é 5, e aqui não vai ter graus pares. Ok, então vamos à pergunta. Qual o máximo erro possível ao usar a aproximação seno como sendo o seu polinômio de grau 5, quando o x está entre menos 0,3 e 0,3? A gente vai responder, em busca de responder essa pergunta, que é a letra A. Tem outras duas que a gente vai responder depois. Mas ele já jogou essa aproximação até o grau 5. Perceba que é bem pequenininha, só até os points 5, então é bem simples, ele não quis se expandir. E entre menos 0,3 e 0,3, a gente vai querer saber qual é o máximo do erro possível. A gente vai em busca lá de uma estimativa para o erro, para poder descobrir. Será que o erro é grande? Será que o erro é pequeno ao fazer essa aproximação? É isso que a gente vai ver. Aí eu vou colocar aqui a solução. Letra A. Vejamos, como é que a gente faz isso? O erro, quando aproxima uma função por um polinômio de Taylor, a gente sabe que o erro é o resto, né? A gente sabe que o erro, quando a gente quer o máximo de erro possível, a gente quer uma estimativa para esse erro, ou estimativa para o resto. Aí aqui que entra um detalhezinho. Guys, a série do seno, ela é alternada. E esses termos são monótonos, como a gente já discutiu. Vocês podem usar sem precisar justificar e argumentar, sem problema nenhum. Então a gente vai usar o teorema da estimativa de séries alternadas. Pode usar direto também sem enunciar. Que basicamente ele diz o seguinte: já que você tem monotonicidade, você tem uma estimativa para o resto. Então o resto Rn vai ser menor que Bn mais 1. Bn é esse bichinho aqui, ó. Só que ele quer o Bn mais 1, ou seja, troca o N por N mais 1. Na prática, o que isso significa? Vamos aqui. Na prática, primeiramente, aqui não é Rn. A gente aproximou para um polinômio de grau 5.
E aqui nesse RN, ele tem dupla interpretação, esse N aqui. Ele tem duas maneiras. Você pode usar o R original, como a gente está fazendo, de acordo com o grau, aí seria R5. Mas se atentar que se a gente usa o teorema da estimativa, né, se a gente usa o teorema da estimativa, a estimativa para o nosso resto é sempre do termo a posteriori. Perdão, termo posterior. Então, veja bem, aqui pelo teorema da estimativa, lá para séries de séries alternadas, o R5 corresponde por causa do expoente 5. Aí você vai vir na tua série completa, onde é que está? É aqui, ó, foi aqui que parou o polinômio. E a estimativa vai ser menor do que o próximo, que o x7, então é menor ou igual que o módulo de x elevado a 7 sobre 7 fatorial. Ou seja, como é que você usa esse teorema? Você vai pegar teu resto menor ou igual sempre que o termo posterior lá na tua série. Entendeu? Por que eu peguei aqui é R5? Por causa do polinômio de grau 5. Mas eu vou diminuir aqui, ó. A aproximação a gente parou no 5. A gente parou bem aqui. E na prática, o que o teorema diz é que o teu erro vai ser menor ou igual do que esse camarada aqui, esse camarada próximo. Então, ele vai ser menor ou igual que... Aí você não precisa se preocupar com o negócio de N mais 1. Na prática é um pouco mais fácil do que lá no teorema. Basta olhar onde parou a tua aproximação e o próximo aqui já é o camarada da estimativa. Então veja que a estimativa do resto é mais simples do que parece. Não precisa usar mais derivadas, não precisa... Na prática é como se fosse a mesma coisa, na verdade. Mas é um pouco mais direto. Aí isso aqui vai ser igual. Esse módulo aqui eu posso jogar só para o x. Esse 7 fatorial, como a gente vai precisar calcular esse 7 fatorial, porque a gente está fazendo contas de estimativas, né? E 7 fatorial é 5040. Opa, volta assim. Aqui é 5040. Ok. E agora temos que determinar a nossa estimativa. E como a gente vai determinar a nossa estimativa? Aí é que entra a variação no intervalo. O x está entre menos 0,3 e 0,3. O x agora está em cima. Lembrem daquele exemplo que foi na outra parte da outro arquivo, esse aqui. Se a gente lembrar desse exemplo aqui, aquele da raiz, que a gente usou uma variação para x, aí usava ou esse de acordo se estava em cima ou embaixo. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. O x, ó, eu sei que ele é menor que 0,3. X é menor que 0,3. Então isso aqui vai ser menor do que 0,3 elevado a 7 sobre 5040. Aí, se esse x estivesse embaixo, aí eu ia ter que usar o inverso, ou seja, ia ser menor do que isso aqui. Se bem que isso é negativo, ia ter precisar de uma cautela, mas tudo bem. Então, isso aqui, aí eu vou ter o quê? O módulo do meu erro, uma estimativa para o meu erro. Meu erro passa a ser menor que essa conta, a gente vai precisar fazer essa conta. É 0,3 elevado a 7, né? Vamos lá. 0,3 elevado a 7. Aí eu vou dividir por 5... Opa. Eu vou dividir por esse 7 fatorial. Vou colocar aqui. Deu certo. Direto. 0,3 elevado a 7 dividido por 7 fatorial. Então deu esse número grande aqui. Um detalhe é que essa calculadora ela tem até 6 casas decimais. Mas aí quando fica um número grande, isso também acontece com as calculadoras científicas. Eles costumam escrever, quando o número é muito pequeno, perdão, eles costumam escrever em notação científica, essa notação aqui com potência de 10. Eu vejo aproximadamente igual, a gente já vai ter que se atentar a isso. A gente vai já acertar esses detalhes, ok?
Pois bem, vamos lá. Ok. Aí, guys, para quem não está habituado com essa notação, eu vou colocar aqui, ó. Quando você vê a notação do tipo, aqui é 4, isso aqui. Isso significa, esse 10 elevado a menos vezes 10 elevado a menos 8, significa que esse número 4, ele vai aparecer na oitava casa decimal. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí 8. Aí o resto segue, que é 3, 3, 9, 2, 8, 6. E eu nem tenho certeza do que eu estou falando. Tá? Mas aí a gente vai ter certeza já já. Assim, ó. Pra ter certeza. Eu sei que 5 vezes 10 a menos 1 é 0,5. Isso aqui eu tenho certeza. Mas para vocês, para confirmar para vocês, a gente multiplica aqui, ó. Multiplica 5 vezes. Cadê o igual? Ponham na conta. 0,5, tá vendo? 0,5. Ok. Ou seja, né, expoente negativo, deu aqui número 1, uma casa. Aí se for 7 vezes 10 elevado a menos 3, aí 0, aí como é 3, o 7 aqui vai aparecer na terceira casa. 1, 2, 3. 3. Então estabelecendo a regra. Aqui 1 na primeira casa, então 3 a gente espera que seja na terceira casa. Portanto, 8 a gente vai esperar que seja na oitava casa. E um detalhe importante, muito importante. Se fosse assim, ó. 71 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui tem uma diferençazinha. Aqui, ó. Aqui é melhor, na verdade, inclusive falar... Isso aqui, na verdade, vai ser 0,0071. Ah, professor, o 7 aqui começou na terceira casa. É que esses 71, eles têm que completar na quarta casa. É a parte inteira, é toda a parte inteira que tem que ficar, completar as 4 casas. Aqui a parte inteira era só o 7. E completou a terceira casa. Então tem muita cautela quando você for escrever isso aqui, que eu vou apagar. Se quiser escrever, aí você volta o vídeo aí rapidinho. Aí pronto, ok, vou fechar aqui, ó, completo. Vamos ver se tá certo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, aí o resto segue aqui. Nice. Então o erro é menor do que isso. É sempre botar um monte de casas. E eu já consegui, pronto, eu tenho uma estimativa para o meu erro. Então, para a pergunta mesmo, eu já tenho o meu erro máximo que se comete ao fazer essa aproximação. E daqui você pode, se você quiser estimar por cima, menor que 0,00001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser estimar por cima, como a gente tem feito, não tem problema. Você continua tendo aqui uma estimativa para o 5. É uma estimativa muito boa. Ainda vai nos dizer que a gente tem um acerto de até 7 casas decimais. Tem 7 zeros, aqui é o 5. 7 casas decimais. Mas como aí o enunciado pede o máximo de erro possível, o máximo do erro possível, o ideal é colocar isso aqui que já é otimizado. Já é otimizado. Mas se você colocar isso aqui, você já está passando um pouquinho, mas também não teria problema, não teria problema. O que eu quero dizer, essa precisão é melhor, porque precisão, quanto menor, ela é melhor. Eu tenho um parâmetro, eu tenho um intervalo menor onde o meu erro vai estar. Mas, quiser estimar aqui, não tem problema nenhum, ok? Aí só por causa do enunciado a gente vai deixar assim, mas mesmo que você jogasse para cima, eu jogando aqui para 5, não teria problema também, que a diferença é pequena. Então, a gente pode responder aqui, ó. O erro máximo possível. Erro máximo possível ao usar, estou acompanhando aqui o enunciado, ó, qual o erro máximo possível ao usar essa aproximação? O erro máximo possível ao usar a
a aproximação dada é de... Aí põe esse número aqui, que eu não sou menino, eu não vou escrever ele de novo não. Vem aqui, ó. Pronto. Esse aqui. Capricho. Então, terminamos a letra A. Que é o erro máximo. Percebe até que é um erro pequeno. E eu quero dar destaque. Para os 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ser menor que 5. E quero dar destaque que a gente tem uma precisão de até 7 casas decimais. Ou seja, aí é interessante. Você pode fazer o cálculo do seno simplesmente com 3 parcelinhas. Você consegue fazer o cálculo do seno, pelo menos nesse intervalo, onde você vai acertar até 7 casas decimais. 7 casas decimais. E a letra B. Ver se tá gravando. Tá gravando? Tá. A letra B eu vou deixar para a próxima parte. Vou já finalizar. Deixa eu finalizar, para não ficar longo.